Então, vamos lá. Bom, pessoal, então a gente vai retomar as aulas que a gente programou inicialmente para as Fellows, né? Mas que a gente acabou abrindo, né? Só para contextualizar aí, Ricardo, essas aulas de quinta-feira a gente acabou idealizando por conta da pandemia mesmo e tentar dar um pouco de conteúdo para as nossas Fellows, que infelizmente não estão conseguindo operar o quanto elas gostariam de, mas é para tentar compensar um pouquinho esses momentos e essas faltas que fazem, né, as discussões no ambulatório e tudo. E hoje a gente vai contar então com a aula do Ricardo Figueiredo. Para quem não conhece, ele é otorrino lá do Rio de Janeiro, lá de Volta Redonda, grande estudioso de zumbido, fez o doutorado lá na escola, foi orientando da Norma. E a gente pediu para ele falar um pouquinho de neurotransmissores, porque para não ficar aquela ideia de que zumbido é só dar ginkgo biloba e tudo bem, né? Então, Ricardo, obrigado por ter aceito o nosso convite e a palavra é sua. Tá bom, Hector. Obrigado. É um prazer para mim estar aqui nessa casa, que também é minha casa, mesmo que virtualmente. E eu agradeço muito por esse convite. Vou tentar passar alguma coisa da nossa experiência na pesquisa, principalmente com relação à questão de medicamentos. Então, para a gente compreender a importância dos medicamentos, a gente tem que, em parte, entender a questão dos neurotransmissores, porque é aí que muitas vezes a gente vai acabar atuando. Então, a pergunta que se faz é possível tratar zumbido com medicamento? Sim, é possível. Normalmente é o tratamento que os pacientes vão aceitar melhor, tá? E a questão, a dificuldade que a gente tem é de acertar o medicamento em cada paciente. E alguns pacientes não vão melhorar com medicamentos, a gente vai ter que partir para outra estratégia de tratamento. Tá? Então, a resposta que eu tenho da minha experiência é que sim, é perfeitamente possível tratar zumbido com medicamentos. A gente tem muitos pacientes que melhoram com medicamentos. E aí você tem uma questão de metodologia dos estudos, por isso que os resultados são tão diferentes. Tá? Então, a coisa é bastante complexa. Então, a gente tem que entender desde a periferia até o central. Então, só lembrando, o que se acredita que aconteça na fisiopatologia do zumbido é que você tem o que a gente chama de deaferentação, que é uma redução do input periférico por qualquer doença que provoque uma perda auditiva. Essa perda auditiva pode ser manifesta clinicamente, pode ser subclínica, pode ser até temporária. O fato é que você tem uma redução do input periférico e isso vai gerar alterações de neuroplasticidade em toda a via auditiva, em todos os níveis. Tá? Então, você vai ter o incremento da neuroplasticidade tentando compensar essa redução do input, você vai ter reorganização de mapa tonotópico, você vai ter uma regulação do sistema eferente, que é esse sistema olivo-coclear que controla a orelha interna. Tá? Então, você vai ter todos esses mecanismos. Tá? Então, isso aqui mostra também a complexidade das áreas envolvidas no zumbido. Tá? Isso aqui é do grupo do TRI, do Bertold Langut, do Dirk de Ridder, que estudam muito essa parte. Então, a gente vê todas as áreas, os córtex envolvidos depois que o zumbido se instala. E o grau de envolvimento de cada área dessas é diferente de paciente para paciente. Então, você vê que tem um córtex somatosensorial, que é o zumbido somatosensorial, o próprio córtex auditivo, uma rede de percepção, de saliência, de incômodo e até áreas da memória envolvidas. Então, todas essas áreas, naturalmente, têm neurotransmissores envolvidos e são áreas em que a gente pode tentar atuar. Então, a complexidade do sistema leva à formação do conceito de redes, de network.
tá? Então, nós temos aqui o zumbido no meio e várias redes que gravitam em torno dele, tornando esse sintoma extremamente complexo, tá? E pensando em termos de medicamento, que é o nosso objetivo maior, tratar esse paciente, nós temos vários mecanismos de ação possíveis. Então, nós podemos atuar no suprimento vascular da cóclea, no metabolismo da cóclea, isso principalmente em zumbidos mais recentes, tá? Você tentar reduzir essa questão da perda de input periférico. E nós podemos atuar nos canais iônicos e nos neurotransmissores. Então, o que a gente vê aqui nessas figuras, a gente vê que a fisiopatologia do zumbido e da hiperacusia é bastante semelhante. Você tem a redução do input e aí você aumenta o ganho central. Esse aumento do ganho central, por vários mecanismos, no que se refere à atividade evocada pelo som, você vai ter hiperacusia, que é um ganho excessivo que provoca incômodo no paciente. E no que se refere à atividade espontânea, você vai ter o zumbido. Então, zumbido e hiperacusia... Foi uma moto que passou aqui, barulho. No que se refere a zumbido e hiperacusia, você tem um mecanismo fisiopatológico em comum. E aí, o que acontece em termos neuropatológicos é que, com a redução do input auditivo, você vai ter um aumento das sinapses excitatórias e redução das inibitórias e uma maior expressão dos canais iônicos excitatórios. Então, tudo isso para tentar compensar aquela perda de input. O cérebro, ele percebendo isso, ele vai lançar mecanismos para tentar compensar. E aí, muitas vezes, é que você vai ter problemas, zumbido e hiperacusia, uma neuroplasticidade que acaba se tornando indesejada e inadequada. Tá? Então, o nosso foco principal aqui hoje é os neurotransmissores. Então, eu não vou falar dos outros alvos de tratamento. Então, os neurotransmissores, como a gente sabe, eles são estocados nos neurônios, nessas vesículas pré-sinápticas que nós vemos aqui, liberados para o neurônio, tendo seu efeito ou em outro neurônio ou, dependendo de onde foi, em outras estruturas, placa motora, que não é nosso caso aqui agora. Esse efeito é reproduzível experimentalmente, ele tem um mecanismo de controle, um mecanismo de remoção do excesso de neurotransmissores, através das bombas de recaptação. Então, isso é o mecanismo básico de produção e atuação dos neurotransmissores, como a gente aprende lá em neurofisiologia. Esses receptores são vários, então a gente tem esse aqui, por exemplo, é um receptor NMDA, que é um receptor importante se tratando do zumbido. Então, em relação ao glutamato, nós temos o AMPA, que é o fisiológico, o NMDA, que vai surgir em situações de excitotoxicidade, quando você tem uma estimulação aumentada, e outros, como o kainato e os metabotrópicos, que funcionam via segundo mensageiro, receptores do GABA, dopamina, acetilcolina e serotonina. Esses são os principais receptores de neurotransmissores. Então, assim, o neurotransmissor é o mesmo, mas a função dele pode variar de acordo com o receptor que ele estimula. Então, essa questão de excitatório versus inibitório pode variar de acordo com o receptor. Na orelha interna, então, a gente vê que tudo tem relação com o trato olivo-coclear, medial e lateral. Então, aqui nós temos as referências mediais atuando na célula ciliada externa, principalmente a acetilcolina, que aqui é inibitória, e o GABA, que também é inibitório. Então, eles controlam a atividade das células ciliadas externas. E as referências laterais, elas atuam não na célula ciliada interna, mas no botão sináptico, no pós-sináptico, né? E aí nós temos a acetilcolina, que aqui é excitatório, o GABA e a dopamina, principalmente, e alguns opioides também. Então, isso é em nível periférico. Já em nível central, você também tem, aqui em vermelho, são os excitatórios, que prioritariamente é o glutamato, e os inibitórios, a glicina e o GABA. Tá? Então, em vários níveis, você tem regulação inibitória por esses
neurotransmissores. E aí a gente vai ter acetilcolina, dopamina, serotonina e os opioides, que eles são principalmente moduladores. Tá? Então, o que a gente tem no sistema auditivo é que o principal neurotransmissor excitatório é o glutamato, os inibitórios, o GABA e a glicina, o GABA periférico e centralmente, a glicina mais em nível central mesmo, e modulatórios, acetilcolina, dopamina, serotonina e opioides. Provavelmente existem outros, mas ainda não são tão bem estudados. Então, com relação às vias colinérgicas, a gente tem essas vias descendentes, essas vias top-down, tá? Que fazem esse controle. Então, predominantemente é inibitória. A acetilcolina vai ter uma ação predominantemente inibitória. Tá? Elas atuam via receptores muscarínicos e nicotínicos. Já as vias dopaminérgicas, elas vão existir tanto a nível central como periférico. A nível periférico, você tem, via sistema eferente lateral, uma ação inibitória, tá? E nos núcleos cocleares e colículo inferior também é predominantemente inibitória. Agora, no córtex pré-frontal, córtex auditivo, associativo e sistema límbico, a dopamina tem um fator excitatório, tá? Então, as vias dopaminérgicas, elas têm uma interseção muito grande com várias áreas do zumbido. Então, a modulação dessas vias pode ser útil, sim. Já em relação à serotonina, é predominantemente central e tem a ver com uma neuroplasticidade associada a comportamento. Então, aqui você vai ter uma variação de acordo com os receptores. São 7, 5-HT, né? O 1 e o 5 são inibitórios e os restantes são excitatórios. Então, a modulação desses receptores também pode, em tese, ajudar a gente a tratar zumbido. E as vias opioides também existem central e perifericamente. Os receptores opioides, a gente sabe que também compartilham áreas relacionadas ao zumbido. No tálamo, no córtex cingulado, ínsula, amígdala, núcleos accumbens, são áreas que estão relacionadas com aquelas networks que eu falei lá atrás. Tá? Então, tendo isso em vista, a gente vai dar uma passada nos estudos que existem, experimentais e clínicos, envolvendo os neurotransmissores para o tratamento do zumbido. Então, a gente começa falando pelo GABA, né? O GABA, ele é um neurotransmissor inibitório, tá? Então, a gente pode avaliar a ação dos benzodiazepínicos que funcionam como GABAérgicos, principalmente o clonazepam. Notem bem que eu não vou falar de gabapentina ou de pregabalina, que são medicações que também há estudos para tratamento do zumbido, porque apesar desses nomes, acredita-se que o mecanismo principal de ação delas não seja gabaérgico, e sim alguma coisa com relação aos canais de sódio. Então, eu não incluí aqui, tá? Apesar do nome delas. Então, assim, o clonazepam, a posologia que a gente emprega habitualmente é a de 0,5 miligramas uma vez ao dia. Então, existem alguns estudos. Eu pontuo aqui esse estudo do professor Ganassa, um estudo aí da escola, que é um estudo não randomizado que mostrou alguma eficácia para o tratamento do zumbido. Existe esse estudo aqui, que é um estudo muito interessante, coordenado pelo Dr. Levine, que é um neurologista de Harvard, e ele achou resultados no estudo controlado, e o interessante é que eu assisti a apresentação dele num meeting, não lembro exatamente qual, e ele usou como controle o ginkgo biloba. Então, para facilitar as coisas, ele resolveu usar o ginkgo biloba numa dose mínima para funcionar na prática. O que ele queria era funcionar como uma espécie de placebo, né? Porque a credibilidade do ginkgo biloba lá fora em relação ao zumbido, ela não é assim muito alta. Então, ele encontrou uma eficácia, esse é um estudo randomizado contra ginkgo biloba. E existe um estudo bem antigo também com relação ao prazolam, que demonstrou eficácia. Mas aí nós tivemos essa revisão sistemática, que encontrou um total de 7 estudos, com vários benzodiazepínicos,
E o clonazepam, ele recomenda, assim, o que esse estudo fala para a gente é que há evidências de que o clonazepam pode ajudar os pacientes com zumbido. E a gente sabe que sim, pode. É uma medicação barata, altamente disponível. Em tese, pela meia-vida relativamente longa, ele tem uma propensão menor a causar dependência. Eu, particularmente, só uso gotas porque é mais fácil de depois você ir tirando, justamente para tentar evitar essa questão da dependência. E, apesar de haver alguns vieses em alguns estudos, eles concluem que há evidências de que o clonazepam pode ser útil para ajudar a gente com pacientes com zumbido. O estudo do alprazolam, ele acredita que tem uma conclusão equivocada em relação à eficácia. Eu não costumo usar muito alprazolam, eu prefiro usar o clonazepam. Os estudos foram feitos com o diazepam sem eficácia e o oxazepam é eficaz, mas é um medicamento, eu não tenho certeza, mas me parece que ele não existe aqui no Brasil. Existe em vários países, mas aqui não. Com relação à dopamina, a gente tinha uma droga com indicação em bula para o zumbido, que era o piribedil, um medicamento muito antigo, um agonista dopaminérgico, que era usado para tratamento de Parkinson. Mas era uma medicação que, para Parkinson, ele era, vamos dizer assim, antiquado e acabou sendo retirado do mercado. E a gente perdeu uma medicação que funcionava, na minha experiência, em alguns pacientes. Nós fizemos um estudo aqui em Volta Redonda, e nós analisamos, foi um estudo controlado, em que nós analisamos o efeito piribedil. E para a amostra total, a gente não viu muito resultado. Isso é um estudo duplo cego, você tem aqui os dois braços, o que começou com a droga e o que começou com o placebo, e a gente tem um resultado muito parecido. Mas quando a gente analisava um subgrupo que apresentava um duplo pico no AP, na eletrocoreografia, a gente tinha uma ação mais significativa do piribedil. Enfim, o piribedil era uma droga que ajudava a gente com frequência, mas que infelizmente não está mais disponível. Já tentei manipular isso, mas não consegui, aparentemente não é possível sequer manipulá-lo. Depois saiu esse estudo com o pramipexole, que é outro agonista dopaminérgico. Ele tem um esquema posológico assim, muito complicado de doses ascendentes e descendentes, mas eu não tenho experiência com ele. Isso aqui também foi um estudo financiado pelo TRI, pelo Tinnitus Research Initiative, foi feito na Hungria, e foi apresentado em 2011, mostrava uma eficácia, mas depois nunca mais se falou nele. Tá? E existe a questão do antagonismo, de você usar antagonistas. Então, a gente fez um estudo aberto dentro da filosofia do Pharma Group, que era uma subdivisão do TRI, que a gente pesquisava medicamentos em potencial, e a olanzapina é um antipsicótico, que é um antagonista D2 e um antagonista de 5-HT2. Então, esse aqui é mais ou menos o desenho de estudo, foi um estudo aberto, 15 triados, 12 completaram. Os efeitos colaterais não foram muito significativos, isso aqui é o geral dos pacientes, né? Mas a média foi isso aqui, que a gente tem uma redução interessante no score do THI, do Tinnitus Handicap Inventory. E também uma redução no MML, que é o Minimum Masking Level. Tá? Então, assim, é uma droga que a nossa intenção é fazer um estudo controlado, tentar fazer um estudo contra placebo. Depois desses dados, na tese da Andréa Azevedo, ela também avaliou essa droga, foi uma das utilizadas e mostrou também um resultado interessante. Então, é um medicamento que tem potencial. A gente tem usado a dose de 1 miligrama, começa com meio, depois passa para 1. E tirando um pouquinho de sonolência, não é uma droga complicada, mas é uma droga que assusta os pacientes porque é um antipsicótico. Então, tem gente que vai ter uma certa relutância em utilizar. Mas nessa dose não é uma droga difícil de ser utilizada, não. O glutamato. O glutamato é o neurotransmissor excitatório, né, por excelência.
Então, nós temos uma quantidade razoável de estudos sobre o glutamato. Então, houve primeiro a fluoxetina, que foi um estudo do Dirk Derrida, lá na Bélgica, não mostrou eficácia e depois eu não tenho notícias de que ele tenha sido avaliado de novo. A memantina é uma questão interessante. É uma droga utilizada para o tratamento de Alzheimer, disponível no Brasil, e é uma droga bem segura, não tem efeitos colaterais significativos. Tá? E existem vários estudos, eu vou mostrar aqui, existem vários estudos experimentais que mostram que ela pode ser útil para tratamento do zumbido. Nós fizemos um estudo duplo cego, um crossover em 2008, e, no geral, a gente não teve um resultado muito bom, mas a gente tinha alguns indícios de que você talvez precisasse de um tempo mais longo da memantina para que ela tivesse efeito, além dos 3 meses habituais. Tá? Então, assim, é uma droga que eu ainda utilizo de vez em quando. Eu tenho utilizado em alguns pacientes com zumbido associado à surdez súbita, não por causa da surdez súbita, mas para tentar reduzir a possibilidade de zumbido como sintoma residual. E a gente tem resultados interessantes. Então, acho que é uma questão mais de buscar o subgrupo. Houve o Neramexane. O Neramexane foi um estudo, foi uma droga que chegou à fase 3, também é um bloqueador NMDA. Nós tivemos oportunidade de participar da fase 3, o Hector também. E até a fase 2 a gente tinha resultados e o estudo foi interrompido na fase 3 por não apresentar eficácia, foi interrompido no meio, estava na segunda parte do estudo e ele foi interrompido e não se ouviu falar mais dele. Era um estudo de uma farmacêutica alemã, que é a Merz, que é uma farmacêutica que não tem aqui no Brasil. O acamprosato, que eu vou falar mais um pouquinho, que foi uma droga que a gente estudou aqui em Volta Redonda, e o AM-101, que era uma grande esperança e que também aparentemente não deu em nada. Então, aqui a memantina, aqui a gente vê o nosso estudo, que foi um estudo clínico. E o interessante é que esse estudo clínico precedeu os estudos experimentais que vocês estão vendo aqui. E a gente tem efeitos em estudos experimentais e aparentemente não viu efeito no estudo clínico. Mas eu gostaria de frisar que a gente não deve abandonar a droga ainda, porque ela funciona em alguns pacientes. A questão é a gente descobrir quais. Essa questão de subtipo em zumbido ela é muito importante. Tá? E o acamprosato? O acamprosato era uma droga que existia no Brasil. Ela existia até 2006, 2007 aproximadamente. E ele tinha um mecanismo de ação duplo, ele era um inibidor de glutamato, um bloqueador de NMDA e era um agonista GABA também. Essa droga era utilizada como anti-craving para tratamento de alcoolismo, né? E a gente usou essa dose com esse número meio cabalístico aqui, de 333 miligramas 3 vezes ao dia, porque o comprimido tinha 333 miligramas. E nós publicamos esse estudo, que foi um estudo duplo cego, simples, não crossover, em 2005, e nós tivemos um resultado muito interessante, que é esse estudo aqui. Tá? Depois nós publicamos também uma pequena revisão sobre o tema. Existe esse pequeno estudo aberto que foi feito no Chile, que também mostrou alguns resultados interessantes. Aí veio o trial do William Martin, na época que ele ainda estava em Portland, e ele apresentou esses dados no ITS de Florianópolis, e, em princípio, ele não teve resultados, mas ele não publicou isso até hoje. Né? E, então, a gente não sabe assim, muitos detalhes de como que foi esse estudo dele. Tá? E, assim, pelo que eu me lembro da descrição do estudo, a gente tinha alguns pontos que não estavam muito claros em termos de metodologia, era um desenho muito diferente, e como não foi publicado na íntegra, a gente não tem como analisar. E houve esse estudo na Índia, que é esse aqui, que mostrou uns resultados muito parecidos com o nosso. Então, os resultados
eram muito bons. Aqui você vê a comparação na EVA, na escala visual analógica, aqui o efeito do medicamento e o efeito do placebo. Mas, infelizmente, a gente não teve como continuar avaliando a droga porque ela não está mais disponível. Ela existe em muitos países, nos Estados Unidos, na Europa, alguns países da América do Sul, mas não tem aqui para nós. E uma coisa curiosa também é que o acamprosato é um análogo da taurina. E foi feito um estudo experimental pelo grupo da Carol Bauer, nos Estados Unidos, e eles acharam um resultado interessante da suplementação de taurina. Então, isso, de certa forma, reforça que o acamprosato pode, sim, ser útil para tratamento de zumbido. O AM-101 era uma droga que estava assim, bastante badalada no meio de pesquisa, que é a esquetamina, que é um bloqueador NMDA para uso intratimpânico. Tá? Então, houve alguns estudos bem iniciais, até fase 2, com resultados bem interessantes. Então, a gente acreditava que esse medicamento talvez pudesse ser o primeiro aprovado pelo FDA para tratamento de zumbido. Mas, infelizmente, bateu na fase 3 e foi encerrada por falta de efeitos benéficos. Então, mais um revés aí. Tá? Com relação à serotonina, a gente vai falar principalmente dos antidepressivos. Né? Então, os antidepressivos, muita gente utiliza para tratamento do zumbido ou para tratamento da depressão e da ansiedade que vem junto com o zumbido. Né? Assim, eu digo isso porque a gente nunca entende bem os psiquiatras, porque às vezes o paciente tem ansiedade, eles usam antidepressivo, às vezes o paciente tem depressão, eles usam ansiolítico. O psiquiatra, para mim, não é muito fácil de entender a forma como eles fazem as coisas. Mas, enfim, a gente pode pensar nos antidepressivos tanto por um efeito serotoninérgico, quanto pelos efeitos na depressão e na ansiedade que estão associadas ao zumbido. Tá? Então, vários estudos foram feitos, a gente vê aqui que teve alguns ineficazes e alguns eficazes, mas foi feita uma revisão Cochrane que não encontrou resultados de uma forma geral. Então, assim, eu particularmente não sou fã de antidepressivos para tratar o zumbido. Tem gente que tem experiência boa, eu não tenho. E alguns deles, a gente precisa lembrar que eles podem causar zumbido com uma certa frequência. Então, isso acontece muito com os tricíclicos, com os mais antigos, a amitriptilina, a nortriptilina, principalmente, e a gente também vê muito isso com a bupropiona. Tá? Então, assim, para além dos antidepressivos, eu tenho recebido pacientes que têm ou desenvolvido ou piorado o zumbido após o uso da bupropiona, e também eu tive alguns após o uso da pregabalina, que é um medicamento utilizado por muita gente para tratamento de zumbido. Então, isso liga um alerta na gente. A gente nunca testou a bupropiona no Pharmagroup do TRI, justamente por causa dessa tendência marcante dela provocar zumbido em alguns pacientes. Então, muita atenção. Normalmente, quando eu pego um paciente que está tomando bupropiona, eu mando uma cartinha para o psiquiatra recomendando ou sugerindo a troca do medicamento. Mas eu já vi paciente piorar zumbido com escitalopram, com citalopram, enfim. Você tem que buscar causa e efeito, certo? A ciclobenzaprina. A ciclobenzaprina está aqui, mas o mecanismo de ação da ciclobenzaprina ele não é bem estabelecido. Todas essas ações que estão aí em cima são possíveis. Aumento de noradrenalina, antagonista de receptor histamínico, antagonista de receptor colinérgico muscarínico, antagonista do 5-HT. A gente colocou aqui a serotonina, a ciclobenzaprina
foi uma medicação que a gente avaliou no Pharmagroup do TRI. Tá? Então, eu me lembro muito bem por que eu coloco ela aqui. Porque essa sugestão, na época das reuniões que a gente fazia, foi uma sugestão minha, para a gente testar a droga. E eu atentei por causa justamente desse efeito serotoninérgico. Eu lembro muito bem que um representante foi fazer propaganda e falou sobre isso, e aí eu fui procurar saber, e ela tinha esse efeito. Eu sugeri o medicamento, e ele foi testado por 2 grupos, né? Por 2 grupos. Então, primeiro foi a Cláudia Coelho que testou em Porto Alegre, e depois foi o pessoal do Derrida que testou lá na Bélgica, né? Então, nos 2, apesar de serem estudos abertos, nos 2 casos a gente teve um resultado muito interessante. O grande problema é a dose, que é muito alta, a dose de 10 miligramas 3 vezes ao dia. E, como vocês sabem, a ciclobenzaprina tem um problema muito sério de sonolência. A gente não pode sair de cara com a dose dessa paciente. Você tem que começar com a dose menor e ir vendo o que acontece. Alguns pacientes têm uma sonolência absurda, outros pacientes não têm nada. Então, não é qualquer pessoa que vai conseguir chegar nessa dose aqui, tá? E depois nós também tivemos alguns estudos experimentais, tá? E estudos feitos em animais que mostraram o resultado. Então, é uma droga que eu tenho utilizado com alguma frequência. A questão, porque a gente é tentado a imaginar que ela funcionaria melhor em zumbido somatosensorial. E isso não é uma coisa que a gente tenha muita certeza. A Cláudia Coelho, que tem a experiência inicial com ela, diz que não. Mas eu costumo dar prioridade à ciclobenzaprina quando eu tenho paciente ou com problema de cervical ou de ATM associado. Eu costumo dar, porque se esse paciente tiver um alívio muscular, ele também vai ter alívio da parte somatosensorial, então aí a gente está tentando atacar a coisa por 2 lados, paralelamente a todo o trabalho fisioterápico que se vai se fazer. Então, assim, o que eu acho que podem ser coisas interessantes a se fazer com a ciclobenzaprina é avaliar o efeito dela no zumbido somatosensorial. Eu cheguei até a conversar isso com a Karina Rocha, que faz muito essa parte, que é a fisioterapeuta, da gente avaliar se acrescentar ciclobenzaprina poderia ter um efeito interessante nesses pacientes que estão fazendo tratamento fisioterápico, seja lá qual for. E a outra coisa que a gente está começando a avaliar aqui, né, é o uso do Miosan CAF, que é a ciclobenzaprina associada à cafeína. Na verdade, por uma dupla razão. Primeiro, para tentar minimizar a questão da sonolência, esse medicamento foi colocado no mercado justamente por isso. Em segundo lugar, que não é objeto dessa aula aqui, mas toda a compreensão em relação à relação da cafeína com o zumbido vem mudado muito. Tá? Então, assim, existem até evidências, mas são evidências de estudos muito grandes, de que, ao contrário do que se imaginava antes, o consumo moderado de cafeína pode ser até benéfico para o zumbido. Tá? Então, a gente ia começar a avaliar isso, estava com um projeto para fazer um estudo aberto inicialmente, mas aí, com essa história toda de Covid, ficou meio que em suspenso. E, finalmente, a gente chega aqui aos opioides, né? Os opioides analtrexones, foi uma ideia da Andrea, e essa medicação a gente avaliou aqui em um estudo aberto, e teve alguns resultados, e depois o pessoal do Derrida, lá na Bélgica, o Derrida é um cara interessante. Ele é assim, é uma das maiores autoridades no zumbido do mundo. Ele é belga, agora está na Nova Zelândia, ele é neurocirurgião por formação, e assim, um cara extremamente estudioso, sabe muito disso aí, e ele testa tudo que aparecer na frente dele, ele testa. Ele já testou tudo. Cirurgia, implante, estimulação magnética transcraniana, medicamento, estimulação elétrica, ele já tentou tudo que vocês possam imaginar. Então, assim,
é um cara formidável nesse aspecto. Então, o grupo dele testou a naltrexona, testou várias doses, e essa foi a dose que teve o resultado mais interessante, que foi a dose de 50 miligramas uma vez por dia. O grande problema é que é um medicamento bem caro. É um medicamento que é usado para tratamento de dependência química e não é muito barato, não. Não tem assim muitos efeitos colaterais, pelo menos nessa dose, mas é bem caro. Esse é um limitador. E, finalmente, eu vou falar alguma coisa da ocitocina, que também foi um medicamento que a gente avaliou aqui, um medicamento, um hormônio, né? Então, assim, além de ser um hormônio, ele funciona eventualmente como neurotransmissor e neuromodulador, como a gente sabe, aprendeu na faculdade, é produzido no hipotálamo, armazenado na hipófise posterior. E as principais ações, as mais conhecidas, são as ações periféricas, de promover contrações uterinas e estimular a liberação do leite materno. Mas ele é conhecido como hormônio da empatia, o hormônio do amor, como dizem lá fora, e ele vem sendo estudado como coadjuvante no tratamento do autismo. E por que zumbido? Porque ele compartilha com a dopamina e com a serotonina algumas áreas do cérebro, o córtex pré-frontal e a amígdala, principalmente. Então, ele poderia, eventualmente, ter alguma ação, ou por uma ação neuroquímica direta, ou justamente por esse aumento da empatia, do bem-estar, poderia ajudar o paciente a conviver com um sintoma crônico, como o zumbido. Então, a gente fez um estudo clínico, tá? Então, esse aqui é o estudo, e isso aqui a gente tem os resultados em termos dos scores do THI e da Clinical Global Impression. Os resultados foram bem interessantes. Então, o objetivo agora é fazer um estudo de titulação, que já estava parcialmente em andamento, para a gente saber qual era a melhor dose. Só que assim, está muito difícil de encontrar ocitocina no mercado. Era difícil na época que a gente fez o estudo, né? Porque lá nos Estados Unidos você tem preparações já indicadas para o autismo, mas aqui não. O que você tem é um medicamento que é usado para os seus usos obstétricos e é um frasco com a quantidade ínfima de medicamento para uso nasal. Tem que ser mantido em refrigeração. Eu me lembro que quando a gente estava fazendo o estudo, acabou toda a ocitocina aqui em Volta Redonda, a gente teve que comprar aí em São Paulo, e mesmo em São Paulo não foi muito fácil de achar. Mas é uma droga que pode ser interessante. A gente teve pacientes que melhoraram bastante, se sentiram muito bem com o medicamento. Então, enfim, aqui era para ter... tá aqui. Enfim, eu termino aqui citando, reforçando essa questão de que a gente atuar nessa rede neuronal pode nos dar resultados muito interessantes com relação ao zumbido. O grande problema que a gente tem, que eu sempre é uma coisa que eu sempre falo, é que a gente tem um problema de chave e fechadura. É você saber em cada paciente o que você vai abordar, qual a rede neuronal que está mais propensa a você atuar, né? Então, o que eu acho com o zumbido, assim, em primeiro lugar, a gente precisa focar muito na prevenção, e prevenir zumbido é prevenir a perda auditiva, é atuar quando o zumbido está em estágio inicial, que é quando a gente tem a maior chance de remissão ou habituação adequada, e depois, nos outros pacientes que já passaram desse estágio, a gente tentar subtipar, a gente descobrir algum método que nos permita estabelecer um alvo em termos de rede neuronal. Isso pode ser por neuroimagem, por método de neurofisiologia, ressonância funcional, tentar estabelecer qual é a área que está com a hiperatividade para a gente atuar lá. E aí a gente vai ter uma questão de entregar o medicamento certo, no local certo, na dose certa. Isso é que é o X da questão. Porque quando a gente fala desses medicamentos que atuam em neurotransmissores, é claro que se você der isso por via oral ou por via parenteral,
ele vai ter outros efeitos. Às vezes você não consegue atingir a dose que você precisaria para tratar o zumbido, porque vai ser uma dose muito alta e o paciente vai ter outros problemas, vai ter efeitos colaterais, porque outros circuitos vão ser afetados. Então, talvez um mecanismo de levar essa droga na quantidade certa, especificamente no local que você quer, seja uma coisa que futuramente a gente possa ter em mãos. Então, o que eu coloquei nessas duas imagens aqui seria a nanotecnologia. Então, o que eu sempre imaginei é que você vai com um método de imagem funcional, localiza a área, aí você tem métodos que podem fazer você inferir a espectroscopia, por exemplo, qual é o neurotransmissor que está envolvido, e aí você vai programar os nanorobôs para levar a medicação na quantidade certa só para aquele lugar. Tá? Isso seria interessante. Ou outra coisa interessante, que ainda está muito embrionária, é a optogenética, que utiliza a luz para obter efeitos em neurônios específicos, para você tentar conseguir ativar a droga lá naquele ponto certinho. Isso são coisas que talvez num futuro não muito distante a gente possa ter disponível. Tá bom, gente? Então é isso. Agradecer de novo ao Hector aí pelo convite e estamos à disposição aqui. Obrigado, Ricardo. Deixa eu só encerrar aqui um compartilhamento. E eu queria abrir para o pessoal, então, se alguém tiver alguma dúvida para mandar, alguma pergunta. Obrigada, Ricardo. Eu lembro da época da tese de doutorado dele e da Andrea, que eles me deixavam loucos com tanto remédio que vocês davam para zumbido, Ricardo. Aquele me deixava louco, entender o processo fisiopatogênico. E a gente se surpreendia até positivamente em alguns momentos com boas respostas. E foi muito bom, muito bom. Obrigada pela aula. Acho que ajudou bastante as pessoas. O Ricardo, estou pedindo para você falar um pouquinho da carbamazepina. Pois é, eu não coloquei a carbamazepina aqui porque a ação dela não é em neurotransmissor, né? É uma ação em canal iônico, né? É uma droga que eu particularmente não uso. Eu acho que os estudos que a gente tem, não existe até uma revisão sistemática, não mostra resultado. Eu acho que é uma droga complicada de manejar, tem efeitos colaterais, precisa de monitorização hepática, etc, etc. Eu, pessoalmente, não uso. Mas o que a gente tinha antigamente era a questão, você fazia o teste da lidocaína, dava positivo, e aí você fazia carbamazepina. Aliás, a lidocaína é a prova cabal de que tem que ser possível tratar zumbido com medicamento. A lidocaína é a prova disso, né? Porque é uma coisa que funciona em alguns pacientes, né? Embora ela não possa ser usada clinicamente, mas é a prova de que é possível sim. Mas eu não uso a carbamazepina, então não tenho como falar muito sobre isso. Mas há quem use e há quem tenha bons resultados, eventualmente. O Ricardo, várias medicações têm efeito do sistema nervoso central, como você já falou. Você se guia por alguma coisa da história clínica do paciente quando vai escolher uma dessas medicações? O que é que você dá de importância na história clínica desses pacientes? Tempo, queixas associadas, se ele tem histórico de um quadro depressivo, não depressão, porque a gente não está capacitado para fazer esse tipo de diagnóstico, mas se ele tem uma personalidade mais depressiva, mais ansiosa, você leva isso em consideração quando vai escolher as medicações? Sim, eu tenho até um outro slide que está numa outra aula, que é uma espécie de
de guia do que fazer inicialmente em cada paciente. Então, assim, o tempo de zumbido, geralmente quando o zumbido é recente, a gente tenta atuar nessa questão de tentar reduzir ou parar o processo de redução do input periférico. Então, assim, eu ainda uso em alguns pacientes algum bom extrato de ginkgo biloba, às vezes dá resultado. Isso é em zumbido recente, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos no máximo, né? A gente também tinha uma experiência interessante com a trimetazidina, que é uma droga utilizada em cardiologia. Alguns pacientes com zumbido recente melhoraram. Como eu falei, se tiver uma evidência de somatosensorial, paciente que tem modulação cervical do zumbido ou modulação do zumbido com ATM, a ciclobenzaprina pode ser bem interessante, tá? Paralelamente a toda a abordagem fisioterápica. Se existe um distúrbio do sono, a melatonina pode ajudar bastante. Não é medicamento, mas ela pode ser útil, né? Eu tenho experiência mais com ela, nós já tentamos o Zolpidem também, mas a impressão que a gente tem é que a melatonina funciona melhor. Agora acabaram de lançar um análogo aí da melatonina, eu não lembro nem o nome, foi semana passada, retrasada, eu já estou ligado nesse análogo aí, foi a Takeda que lançou, mas eu não lembro, não vou lembrar isso o é nome. novidade, não sabia, não. Lançaram agora, no meio da pandemia, fizeram uma live para falar do medicamento, né? É um análogo da melatonina. Então, já ligou aqui na minha cabeça a coisa, né? E com relação à ansiedade e à depressão, assim, quando eu vejo evidências disso, normalmente eu peço para o paciente, encaminho o paciente para o psiquiatra. Eu habitualmente não faço. Eu posso passar o clonazepam, que é uma espécie de porto seguro, assim, um medicamento que você tem para tentar, tá? Mas eu prefiro encaminhar para o psiquiatra. Assim, essa parte de tratos de personalidade é um negócio muito interessante. A Andrea está começando a estudar isso, ela está muito empolgada com isso. E existem evidências de que esse estudo dos traços de personalidade pode ajudar a gente a direcionar alguma coisa, tá? Então isso é uma perspectiva bem interessante que a gente pode ter aí, sim. É tudo a questão de subtipar, de tentar achar o medicamento certo para o paciente certo, né? Esse é que é o problema. Você não vai ter um medicamento para todo mundo. Então, esse quebra-cabeça aí é que é difícil. Então, mas a gente vai tentando até o dia que a gente vai chegar lá. Obrigado. Mais alguma pergunta, Adriana? Eu queria perguntar, a melatonina ela atuaria em alguma via do zumbido ou, na verdade, por ela atuar no sono, a pessoa prestaria menos atenção no zumbido? Não. Ela não tem atuação em nenhuma via. A questão é que existem muitos pacientes que o problema crítico dele é para dormir. Tá. Nesse paciente, você pode fazer outra coisa junto com a melatonina, não tem problema. Claro, você não vai fazer uma medicação que dá muita sonolência para não exagerar. Mas aí, no caso, porque você, veja bem, você pode tratar o zumbido ou você pode tratar as coisas que estão em torno dele, né? Então, é o problema de sono, é o problema de ansiedade, é o problema de depressão. Então, você pode tratar o que circunda o zumbido. Então, no caso da melatonina, o objetivo é, paciente, qual é o seu principal problema? Doutor, não consigo dormir. Então, dá melatonina. Ele dorme durante o dia, fica relativamente bem e pronto. Então, esse. A gente tinha muita dificuldade com a melatonina, porque você não tinha como manipular no Brasil, né? E a causa disso era uma questão absolutamente ridícula. Era simplesmente porque ninguém tinha pedido o registro na Anvisa da melatonina. Então, você não podia manipular por causa disso. Aí os pacientes compravam quando viajavam para o exterior. Compravam no supermercado, nos Estados Unidos, na farmácia, em qualquer lugar. Tem balinha mastigável, parece uma bala fine, tem cápsula, tem de tudo lá.
Mas agora não, agora está possível manipular aqui. Mas eu já vi gente dizendo, eu não sei se procede, que não é tão bom quanto as que você compra lá nos Estados Unidos. Eu não tenho certeza disso. Mas a gente faz, você pode fazer 3 miligramas, 5 miligramas. Os estudos que existem com a melatonina e zumbido são com 3 miligramas. Mas você pode fazer mais, porque é bem seguro. Tá? E agora vamos ver esse análogo aí que surgiu, que me interessou bem, porque a gente vai ter um controle de qualidade melhor, né? Porque vai vir de laboratório, a gente pressupõe que o que uma farmacêutica faz vai ter sempre uma qualidade melhor do que o que faz manipulado. A gente presume A isso. Bárbara, que é de João Pessoa, mandou aqui, ó, o análogo da melatonina seria o Roserem, a Isso, é isso. Melteona. É isso aí. Acabou de ser lançado. Acabou de ser lançado. Muito bem. Vamos prestar atenção, então. Obrigada. Mais alguma pergunta, gente? Eu acho que eu bloqueei alguém ou não? Mais alguma pergunta? Bom, então a gente vai encerrar, porque o Ricardo tem compromisso agora, meio-dia. Então, gostaria de agradecer mais uma vez, Ricardo, a sua disponibilidade, a sua aula. Já assisti algumas vezes às suas aulas, mas eu sempre pego alguma coisa diferente em cada uma delas. É bem complexo mesmo, para quem acha que tratar zumbido é só da ginkgo biloba, né? Eu acho que é uma demonstração de que a coisa é bem complexa, não é fácil. Se fosse fácil, a gente não estava aqui, né? Então, muita gente assistiu. Como eu falei, a Bárbara lá de João Pessoa, tem um pessoal de Minas Gerais, Rio de Janeiro também, e outras pessoas que não se identificaram aqui, mas muita gente agradecendo e mandando lembranças para você. Ricardo, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Hector. E, gente, a gente vai encerrar por hoje. Mandando lembranças para a Andréia. Tá bom, não, Isso, pode manda um beijo deixar. para a Andréia. Tá, joia. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado. Até a próxima. Tchau, gente. Tudo de Então, bom. um abraço, Ricardo. Valeu, obrigado, hein? Tchau, tchau.